Muito antes do grito às margens do Ipiranga, o Brasil já se formava em silêncio. Foram séculos de uma gestação silenciosa, de formação do território, da cultura, da fé. Mas o que realmente aconteceu por trás daquele brado do 7 de setembro de 1822 que rompeu séculos de espera? Que resistências se ergueram? Que decisões ocultas moldaram o que viria a ser uma nação inteira? O que aconteceu nos bastidores que os livros raramente contam? Como, no meio do nada, um jovem príncipe, pressionado, ameaçado e dividido entre dois mundos, ousou romper com o império que o criou? E como uma mulher, muitas vezes esquecida, assumiu o leme do destino do Brasil em um de seus momentos mais decisivos? É hora de descobrir os bastidores da nossa independência. Os detalhes, as tensões, os segredos de uma história que sussurrava muito antes de gritar. Em 1500, uma esquadra portuguesa cruzava o Atlântico, movida pelo esforço apostólico para expandir a fé e o comércio, como registram os próprios documentos da coroa. Ao longo dos séculos XVI e XVII, a terra chamada Brasil foi povoada, dividida, explorada e defendida. Mas nada foi linear. As contradições sempre estiveram presentes na formação da terra de Santa Cruz. As capitanias hereditárias, o ciclo da cana-de-açúcar, a escravidão indígena e também a africana. Tudo isso moldou um território complexo, um mosaico de povos, costumes e crenças em constante tensão. O ciclo do ouro, no século XVIII, trouxe mais do que riquezas. Trouxe ideias. Ideias importadas de um mundo em transformação. Os filhos da elite mineira e de outras províncias eram enviados para estudar na Europa. E quando voltavam de lá, traziam na bagagem as ideias iluministas, desejando implantá-las também aqui. A revelia da cultura, da fé e de toda a herança cultural que já estava enraizada no Brasil. O iluminismo chegava em livros contrabandeados, escondido em malas, como pólvora carregada em silêncio. Era tudo clandestino, e foi assim que o pavio das revoltas, que buscavam uma emancipação definitiva, começou a queimar. Minas, Bahia, Pernambuco. Muito antes do grito de Dom Pedro, a alma do Brasil já clamava por liberdade. Mas que liberdade seria essa? Uma liberdade natural ou fabricada em salões europeus por pensadores iluministas? O chamado século das luzes pretendia clarear tudo com a razão humana, mas essa luz não era para todos. Assim como ocorria na Europa, por aqui também havia limites. Liberdade, igualdade, fraternidade eram privilégios dos ilustrados. O seleto grupo de seres humanos esclarecidos que supostamente saberiam se guiar por tal luz. Para os demais, restava obedecer à imposição desses princípios, sem questionar. Apesar do desejo de que os ideais triunfassem de imediato, eles não prosperaram, pelo menos num primeiro momento. Tanto a Inconfidência Mineira quanto a Conjuração Baiana fracassaram. Em Minas, todos os envolvidos acabaram presos, mas o alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, assumiu a culpa sozinho e foi executado. Seus companheiros seguiram presos e exilados para Portugal, onde, pouco tempo depois, receberiam a anistia do príncipe regente Dom João. Já no caso da Bahia, a repressão foi mais virulenta. É que o movimento partiu das camadas mais simples da população e, portanto,
tinha um apelo menor inicialmente, especialmente se comparado à articulação dos mineiros. As revoltas falharam, mas um novo movimento transformador estava por vir. E desta vez, não partiria do povo, mas da própria coroa. O que costumam chamar de fuga da família real portuguesa para o Brasil, na verdade, foi movimento de peça, uma jogada de rei. Em 1807, enquanto os canhões napoleônicos apontavam para Lisboa, a decisão foi tomada. A sede da monarquia portuguesa seria transferida para o outro lado do Atlântico. Mas a ideia não era nova. No século XVII já se cogitava levar a corte de Portugal para o Brasil. Tudo fez parte de uma estratégia bem planejada que contou com o apoio da Inglaterra e irritou profundamente Napoleão. Tanto que em suas memórias, o próprio monarca francês escreveria em tom de lamento que não se arrependia de nada do que fizera, exceto por ter subestimado a esperteza de Dom João VI. Como ele mesmo registrou, fui enganado pelo idiota do Bragança, numa referência clara ao regente português. Protegida por uma poderosa esquadra britânica, a família real deixou o general francês a ver navios e chegou ao Brasil em 1808. A partir daquele dia, o Brasil deixava de ser apenas colônia e começava a escrever a sua própria história com tinta azul real. Nunca antes na história, um rei europeu atravessou o oceano para governar a partir de uma colônia, até que uma cidade litorânea nas Américas se tornou, pela primeira vez, a capital de um império ultramarino. A mudança, além do endereço, era também uma mudança de status, de funções e de mentalidade. O Brasil era um território imenso, pouco habitado, que se parecia com uma grande fazenda extrativista, sem organismos, instituições e estruturas bem organizadas. Ao chegar, o príncipe regente Dom João instalou no Rio de Janeiro a Casa Real, acompanhado de nobres, ministros e criados, e trouxe consigo muito progresso para o futuro país. Tudo o que formava o corpo de um Estado moderno começou a surgir aqui. Universidades, bancos, exército, tribunais, ministérios, imprensa, academias. Tudo isso foi semente, e estas sementes germinariam décadas depois em forma de independência. A presença da família real foi o ensaio geral para a emancipação do Brasil, que deixou de ser periferia e tornou-se, na prática, o centro do mundo lusitano. A expressão inversão metropolitana cunha bem esse momento. O coração do poder português batia agora nas Américas. A abertura dos portos às nações amigas foi um dos grandes eventos que mudaram o cenário brasileiro. A população agora podia comercializar de modo direto com outras nações e os impostos não saíam do Brasil como antes. Pouco a pouco, a situação econômica daqui começou a mudar e os brasileiros logo perceberam. Dom João imaginava que seria mal recebido no Brasil. Afinal, em mais de 300 anos de colonização, nunca um rei português havia pisado por aqui. Mas, para sua surpresa, o povo o acolheu com respeito e estima, e ele retribuía essa proximidade, recebendo a todos com boa vontade, tanto nas cerimônias do beijamão, como em outras tantas cerimônias que eram tão comuns durante a sua estadia aqui no Brasil. A relação entre o rei e o povo era mais próxima do que se imagina. A fé era um elo notável entre eles. Dom João participava da Santa Missa,
e acompanhava procissões com muita frequência. Nesses momentos ele se encontrava com seu povo. A fé do rei se intensificou durante a vinda da corte ao Brasil, quando uma forte tempestade quase afundou as naus portuguesas. Assustado, o monarca recorreu a outro português, Santo Antônio, de Lisboa. Dom João fez uma promessa: se chegassem salvos, ele prestaria uma homenagem ao santo lisboeta. Ao desembarcar em Salvador, entoaram o Te Deum e logo Dom João quis dirigir-se a uma imagem de Santo Antônio. Indicaram-lhe uma grande imagem na sé de Salvador e diante dela, Dom João rezou, agradeceu e deu a Santo Antônio o título de almirante da Armada Portuguesa. Pendurou uma espada na cintura da imagem, deu-lhe um chapéu militar correspondente à sua patente e ainda mandou pagar-lhe o soldo de almirante. Até o ano de 1913, esse salário ele foi pago à igreja, mas depois o governo republicano resolveu demitir o celeste servidor e recusou-se a manter-se sob o seu comando. Dom João construiu com os brasileiros uma relação marcada por respeito mútuo, sensibilidade política e rara empatia. Enquanto muitos olhavam com desdém para a colônia, ele enxergou uma terra promissora e um povo digno de atenção e de afeto. Diferentemente de sua esposa, Carlota Joaquina, que jamais se adaptou aos ares tropicais, Dom João compreendeu rapidamente o espírito da nova pátria que agora o acolhia. Mais do que governar, ele buscou pertencer. E mesmo vivendo em tempos em que a escravidão era uma realidade aceita e sustentada por interesses poderosos, o rei português adotou gestos que, à sua maneira, revelavam um certo incômodo com esse sistema. No Palácio de São Cristóvão, residência que, curiosamente, lhe foi oferecida por ninguém menos que um dos maiores traficantes de escravos do Brasil, Dom João jamais permitiu a presença de escravos no serviço da casa. Um gesto silencioso, porém eloquente. Um sinal de humanidade em meio às contradições de sua época. É claro que ele não rompeu com a estrutura escravocrata e talvez nem pudesse, mas sua postura, discreta e simbólica, contrasta com a de muitos de seus contemporâneos, inclusive entre as elites locais. Ele preferiu cercar-se de criados assalariados e também de criados europeus. Ele demonstrava apreço genuíno por costumes, sabores e expressões brasileiras. Não foram raras as vezes em que demonstrou mais identificação com o Brasil do que com a própria corte portuguesa. Se a jogada de rei, com a transferência da corte, transformou o Brasil, agora era a vez de outro movimento mudar o tabuleiro político. A Revolução Liberal do Porto, que se iniciaria no ano de 1820. Com a celebração do Congresso de Viena, em 1815, a Europa toda começou a se reorganizar após o furacão que foi Napoleão. General genial, mas também um monarca ilegítimo e violento, que destronou reis e substituiu a estes por seus irmãos e irmãs. O Congresso estabeleceu que cada monarca deveria governar seu reino a partir da capital. Diante disso, os portugueses esperavam que Dom João retornasse de imediato. Mas o rei não pretendia voltar àquele ambiente agitado das cortes lusitanas. Com as pressões aumentando, Dom João fez uma manobra política. Uma manobra relativamente simples. Transferiu oficialmente a capital do reino para o Rio de Janeiro e elevou o Brasil à condição de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves.
Mas o tempo da tranquilidade no Novo Mundo estava prestes a acabar. A exigência do regresso de Dom João a Lisboa fez eclodir a Revolução Liberal do Porto. Caso o monarca não retornasse, os revoltosos proclamariam uma república em Portugal. O rei voltou a Portugal, voltou chorando. A única que não se lamentou foi Carlota Joaquina. Ela desprezou o Brasil desde o primeiro dia e assim permaneceu até o fim. Aqui ficou o herdeiro do trono, Pedro de Alcântara, jovem, hesitante, mas atento. A essa altura, o então príncipe regente já havia se casado com Leopoldina de Habsburgo, a perspicaz, bela e bondosa arquiduquesa austríaca, que veio ao Brasil com a missão de ser a esposa do futuro rei. Veio para casar-se e nunca mais voltaria a enxergar os telhados da Catedral de Santo Estevão em Viena, que ela tanto amava. Os brasileiros a chamariam de mãe. E quando de sua morte, aos 29 anos de idade, ela seria pranteada pelas ruas do Brasil. Ricos e pobres, pretos e brancos, choraram a sua partida. Quando ela chegou, nem mesmo o seu esposo suspeitava do papel decisivo que ela desempenharia na independência do Brasil. Ficando no Brasil e nomeado como regente, o príncipe Pedro se via pressionado de todos os lados. De Lisboa, exigia-se o seu retorno imediato. Dos brasileiros, clamava-se por resistência. Era o nascimento de uma identidade brasileira, mas também o início da divisão. Liberais, bonifacianos, republicanos, absolutistas. O poeta Evaristo da Veiga, autor da letra do hino da independência, ele dizia que a coragem brasileira não se curvaria mais. Brava gente brasileira, longe vá, temor servir. O temor serviu, o medo de ser súdito eterno já não era mais tolerável. Sem permissão, em 9 de janeiro de 1822, navios portugueses chegam à costa brasileira. Sua tripulação desembarca com ordens claras: conduzir Dom Pedro de volta a Lisboa, imediatamente. Pedro hesitou. Desobedecer significaria enfrentar o seu próprio pai, a quem tanto amava. Mas obedecer seria abandonar os brasileiros, o povo que o acolhera e que agora lhe suplicava que ficasse. O cenário não era nada auspicioso. As cortes de Lisboa compuseram uma constituição liberal e totalmente embasada nos princípios da Revolução Francesa, e por isso mesmo, hostil ao trono e ao altar. Reduziram os poderes do rei, perseguiram a igreja, extinguiram as ordens religiosas, restando apenas o clero secular. Dom João perdera os seus poderes e já se encontrava de mãos atadas, deprimido, humilhado, sem conseguir fazer muito pelo seu povo. Se Pedro retornasse, teria um destino diferente? Ou seria assim como seu pai, só mais um Bragança silenciado? Era difícil discernir a melhor atitude a ser tomada. Mas Dom Pedro conversou, refletiu e ouviu. Ouviu o velho frade franciscano, Frei Sampaio, que o conhecia desde menino e que acreditava que a única saída era a independência. Ouviu também o padre Belchior, o barão de Pindamonhangaba, ouviu José Bonifácio, a sua esposa, a princesa Leopoldina, e até mesmo seu pai, Dom João, que já não viam outro caminho senão a independência. Antes de regressar a Portugal, Dom João aconselhou a seu filho:
Pedro, se o Brasil se separar, antes seja para ti, que me hás de respeitar, do que para algum desses aventureiros. Essa declaração, feita em 24 de abril de 1821, poucos dias antes do embarque de Dom João para Portugal, revela a percepção do rei sobre a crescente autonomia brasileira e também a possibilidade de separação. Diante de tanta incerteza, o povo brasileiro se mobilizou. Um abaixo-assinado com mais de 8.000 assinaturas foi entregue ao príncipe. Queriam apenas uma coisa: que ele ficasse. Dom Pedro ouviu, viu a comoção nas ruas, sentiu o peso da história nas próprias mãos. E então, disse a frase que o colocaria definitivamente no caminho da separação: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. O chamado Dia do Fico foi mais do que uma resposta simbólica, foi um ato político. A permanência do príncipe no Brasil contrariava diretamente as ordens das cortes e abria caminho para a construção de uma nova legitimidade. Dom Pedro não pretendia romper com seu pai ou desobedecê-lo, mas não aceitava os desmandos das cortes. Ao lado de Pedro, dando-lhe firmeza e direção, estava José Bonifácio. Já nomeado ministro, Bonifácio se tornaria o cérebro por trás da máquina política da independência do Brasil. E por isso, não sem razão, ele entraria para a história como o patriarca da independência. Em aliança com Joaquim Gonçalves Ledo, articulava uma estratégia que unia força militar, discurso jurídico e também mobilização popular. Ao mesmo tempo, Maria Leopoldina, ela chamava-se Leopoldina, mas chegando ao Brasil, onde tantas mulheres tomavam o nome de Maria, fazendo-se brasileira, também ela tomou o nome de Maria. Com rara inteligência, sobretudo no campo da política, consolidava apoio interno e agia como regente nas ausências do marido. A sua destreza vinha do modo peculiar como as filhas dos Habsburgos eram educadas. Tanto meninas quanto meninos recebiam uma formação esmerada, erudita, musical, literária e política. E ela se valeu de tudo isso para ajudar o Brasil moderno a nascer. A máquina da emancipação estava em movimento. Em agosto de 1822, Dom Pedro iniciou uma jornada estratégica por São Paulo, em meio a um cenário político um tanto quanto efervescente e decisivo para os rumos do Brasil. Antes de partir, no dia 13 de agosto, designou formalmente a princesa Leopoldina como chefe do Conselho de Estado e responsável pelo despacho do expediente. Essa decisão conferia a ela plenos poderes administrativos na ausência do príncipe, o que fez de Leopoldina a primeira mulher a governar oficialmente o Brasil. Foi ela, portanto, quem presidiu o país durante os dias decisivos que antecederam a declaração da independência. O interior paulista fervia em tensões políticas. Desde o início de 1822, crescia o descontentamento com as cortes de Lisboa. Em São Paulo, lideranças locais estavam divididas entre a fidelidade ao projeto constitucional português e o apoio à causa brasileira. As tropas portuguesas ainda estavam presentes e havia, é claro, um risco iminente de insurreições. Nesse contexto, Dom Pedro partiu para consolidar apoios, pacificar os ânimos e garantir a adesão da província de São Paulo à causa da emancipação. Dom Pedro partiu do Palácio da Quinta da Boa Vista, que hoje abriga o Museu Nacional, no Rio de Janeiro, montado a cavalo e rumo à capital paulista. E ao longo dos 634 quilômetros da jornada, percorridos em 12 dias, o príncipe pernoitou em diversas localidades.
Rio Claro, no Rio de Janeiro, Bananal, já em São Paulo, Areias, Cachoeira Paulista, Lorena, Guaratinguetá. Em Guaratinguetá, o príncipe visitou a capela de Nossa Senhora Aparecida e orou diante da imagem da futura padroeira do Brasil. Além disso, passou à frente até Pindamonhangaba, chegou a Taubaté, São José dos Campos, Jacareí e Mogi das Cruzes. Em 24 de agosto, chegou a Penha de França, onde participou da missa na capela de Nossa Senhora da Penha. No dia seguinte, já na cidade de São Paulo, assistiu à solene celebração do Te Deum na Catedral da Sé, sendo saudado com um beijamão pelas autoridades locais e também pelo povo. Permaneceu por alguns dias na capital, período em que conheceu Dona Domitila de Castro e Melo, a futura Marquesa de Santos. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, a princesa Leopoldina exercia o governo com firmeza e com clareza no seu propósito. Na qualidade de chefe do Conselho de Estado, foi a primeira autoridade a tomar uma decisão efetiva pela separação. No dia 2 de setembro de 1822, assinou, junto ao Conselho, o parecer que recomendava a ruptura definitiva com Portugal. Ou seja, foi uma mulher, numa época em que todas as posições de poder do Império eram ocupadas por homens, que decidiu os rumos da nossa nação. No mesmo dia em que assinou o documento de separação, Leopoldina escreveu uma carta a Dom Pedro, relatando a situação no Rio de Janeiro e encorajando-o a proclamar a independência sem demora. Essa carta chegou a Dom Pedro no dia 7 de setembro, enquanto ele retornava de Santos. Ele e sua comitiva estavam no alto de uma colina, próxima ao riacho do Ipiranga, quando foram alcançados por 2 cavaleiros, o major Antônio Ramos Cordeiro e Paulo Bregaro, que era carteiro real e hoje é o patrono dos Correios. Carregavam não apenas a carta de Leopoldina, mas também correspondências de José Bonifácio, de Dom João VI, com ordens das cortes exigindo o imediato retorno do príncipe a Lisboa e a prisão de Bonifácio, além de uma carta pessoal de Chamberlain, o seu secretário e homem de confiança. Na carta de Leopoldina, lia-se: Pedro, o Brasil está como um vulcão. Até no paço há revolucionários. Até oficiais das tropas são revolucionários. As cortes portuguesas ordenam a vossa partida imediata, ameaçam-vos, humilham-vos. O Conselho de Estado aconselha-vos para ficar. Meu coração de mulher e de esposa prevê desgraças se partirmos agora para Lisboa. Sabemos bem o que têm sofrido os nossos pais. O rei e a rainha de Portugal não são mais reis, não governam mais, são governados pelo despotismo das cortes que perseguem e humilham os soberanos a quem devem respeito. O Brasil será em vossas mãos um grande país. O Brasil vos quer para seu monarca, com o vosso apoio ou sem o vosso apoio. Ele fará sua separação. O pomo está maduro. Colhei-o já, se não apodrece. Leopoldina. Já a carta de José Bonifácio tinha ainda um tom mais dramático, escrita sob tensão por um ministro que, após anos de lealdade à coroa lusitana, agora era considerado persona non grata, tanto pelas cortes quanto pelas pessoas em Portugal que exigiam a sua prisão. Nela, Bonifácio expõe ao regente a gravidade do momento e o pressiona para que tome uma decisão rápida e definitiva. Senhor, as cortes ordenaram a minha prisão.
por minha obediência a Vossa Alteza. O momento não comporta mais delongas ou condescendências. Fique, é o que todos pedem ao magnânimo príncipe que é Vossa Alteza, para o orgulho e felicidade do Brasil. E se não ficar, correrão rios de sangue nesta grande e nobre terra, tão querida de seu real pai, que já não governa em Portugal pela opressão das cortes. Nesta terra que tanto estima Vossa Alteza e a quem tanto Vossa Alteza estima. Segundo o relato do padre Belchior Pinheiro, também presente na comitiva, Dom Pedro, tomado de fúria, arrancou os papéis das mãos dos mensageiros, amarrotou-os, pisoteou-os e os lançou sobre a relva. O padre recolheu os documentos. Dom Pedro então lhe perguntou: "E agora, padre Belchior?" Ao que o sacerdote respondeu: "Se Vossa Alteza não se fizer rei do Brasil, será prisioneiro das cortes e talvez deserdado por elas. Não há outro caminho, senão a independência e a separação." Caminhando alguns passos em silêncio, acompanhado de seus auxiliares, Dom Pedro parou no meio da estrada e então declarou: "Padre Belchior, eles querem e terão o que merecem. As cortes me perseguem, chamam-me de rapazinho e de brasileiro com desdém. Verão agora do que sou capaz. A partir de hoje, estão rompidas as nossas relações com Portugal. Nada mais quero com o governo português. Proclamo o Brasil para sempre separado de Portugal." Imediatamente, ouviu-se um brado uníssono: "Viva a liberdade! Viva o Brasil separado! Viva Dom Pedro!" O príncipe, então, ordenou ao seu ajudante: "Diga à minha guarda que acabo de fazer a independência do Brasil. Estamos separados de Portugal." O tenente Canto e Melo partiu a galope para informar os dragões da guarda, reunidos em uma venda nas proximidades. Ao chegar ao Ipiranga, o capitão Mor, Manuel Marcondes de Oliveira e Melo, o futuro barão de Pindamonhangaba, mandou parar a guarda junto a uma pequena casa, hoje chamada a Casa do Grito, situada à margem do riacho, como narram alguns historiadores, como por exemplo Otávio Tarquínio de Souza, embora outros historiadores contestem a existência exata desta cena e inclusive afirmam que a casa foi construída depois. Mas, seja como for, para garantir a segurança, o futuro barão de Pindamonhangaba colocou o guarda Manuel de Godói de vigia. Pouco depois, o príncipe chegou com tamanha rapidez que surpreendeu os soldados que ainda estavam desmontados. À frente da guarda, em semicírculo, Dom Pedro parou seu cavalo, desembainhou a espada e exclamou: "Amigos, estão para sempre rompidos os laços que nos uniam a Portugal. E quanto aos distintivos daquela nação, convido-os a fazer assim." E então arrancou do chapéu a fita azul e branca, símbolo de Portugal, e a lançou ao chão. Um a um, os soldados o imitaram. "Viva o Brasil livre e independente!" gritou Dom Pedro. A guarda respondeu: "Viva o Brasil livre e independente! Viva Dom Pedro, seu defensor perpétuo!" E então Dom Pedro acrescentou: "A nossa divisa a partir de agora será independência ou morte." O grito, depois imortalizado por Pedro Américo, teve algo de improvisado, mas nada de frágil. Foi o estopim de um projeto já em andamento. Ali, à beira do riacho do Ipiranga, surgia o Império do Brasil. Nos últimos anos, muito se discutiu sobre os anacronismos do quadro de Pedro Américo que eternizou a cena da independência. Mas poucos lembram
que o pintor conhecia bem os documentos da época que narram o que ocorreu. E ele fez uma escolha consciente e simbólica: representar o momento com força épica e não com exatidão literal. O literalismo que muitos exigem hoje das representações do século XIX é, na verdade, mais anacrônico do que a escolha simbólica e intencional que Pedro Américo fez. Dom Pedro e sua comitiva, composta por 36 pessoas, seguiram para a cidade de São Paulo. Ao entrarem na capital paulista, os sinos da Sé e da Igreja de Nossa Senhora da Boa Morte anunciaram festivamente a independência do Brasil. O primeiro sino a soar era um antigo sino da Sé, atualmente preservado na paróquia São Geraldo de Perdizes, em São Paulo. Ele permaneceu no campanário da Sé até 1911, quando o antigo templo barroco foi demolido para dar lugar à atual catedral. Naquela noite, Dom Pedro compareceu ao Teatro da Ópera, com uma faixa dourada presa ao braço, onde se lia Independência ou Morte. A peça, adornada com um laço verde e amarelo, foi confeccionada às pressas pelo ourives Lessa. Aclamado com entusiasmo pelo público presente, Dom Pedro sentou-se ao piano e executou o hino da independência, cuja melodia é de sua autoria. A letra, escrita e completada um pouco mais tarde por Evaristo da Veiga, seria posteriormente incorporada à composição. No calor das celebrações, o jovem poeta Tomás de Aquino e Castro tomou a palavra diante do público e recitou um soneto: será logo o Brasil mais que foi Roma, sendo Pedro seu primeiro imperador. O teatro irrompeu em aplausos. A voz do padre Delfonso Xavier Ferreira também ecoou no salão: viva o primeiro rei brasileiro! Está gostando desse conteúdo? Então conheça o streaming da Brasil Paralelo. Lá você encontra produções originais completas, filmes selecionados com análises e mais de 90 cursos exclusivos. Tudo feito de forma independente, sem dinheiro público. Toque no link e torne-se membro da Brasil Paralelo hoje mesmo. Foi a pena de Leopoldina, no Rio, e o grito de Dom Pedro, no Ipiranga, que selaram juntos o nascimento simbólico do Brasil soberano. Mas a independência real ainda estava por vir. E viria com sangue. O 7 de setembro foi um gesto, mas o reconhecimento da independência exigiria força e o sacrifício de muitas vidas. Enquanto o grito ecoava no Ipiranga, o Brasil ainda estava longe de ser livre. Em várias províncias, Maranhão, Pará, Piauí, Bahia, Cisplatina, as tropas portuguesas resistiam. Não aceitavam perder a colônia mais rica da coroa. Foi preciso formar um exército às pressas. Civis, mercenários e até estrangeiros foram integrados. E até mesmo tropas portuguesas que juraram lealdade a Pedro passaram a fazer parte do novo exército. Um exército improvisado, mas determinado. A Guerra de Independência no Brasil durou mais do que em muitos países hispano-americanos, por exemplo. 4 anos de conflito. Cidades saqueadas, vilarejos arrasados, milhares de mortos. Na Bahia, Maria Quitéria vestiu farda e empunhou armas. Madre Joana Angélica abriu as portas do convento e foi morta pelos invasores. Ali, mulheres foram símbolo de coragem e força. Foi só em 1825, 3 anos após o grito, que Portugal assinaria o Tratado de Paz e Amizade, mediado pela Inglaterra. Mas não sem custo. 2 milhões de libras em troca do reconhecimento da independência do Brasil. Em 12 de outubro de 1822,
Dom Pedro foi aclamado imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. Era o dia do seu aniversário. Em 1º de dezembro, ele foi solenemente coroado na antiga Catedral do Rio de Janeiro. A opção pelo título de imperador e não de rei foi simbólica. Significava a ruptura com a dinastia portuguesa e fundação de uma nova legitimidade. Mas o novo império nascia com contradições. A escravidão foi mantida, a elite agrária fortalecida, o Estado centralizado. Os ideais iluministas de Bonifácio sucumbiram diante do poder imperial que os dissolveu. Ainda assim, formava-se um Estado unitário, soberano e com identidade própria. O Brasil buscava, nas letras, nas armas, mas também na política, descobrir-se pátria. O 7 de setembro, hoje exaltado como símbolo máximo da pátria, nem sempre ocupou esse pedestal. Durante anos, passou quase despercebido, ofuscado por outra data, aclamada com muito mais entusiasmo. 12 de outubro, o dia em que Dom Pedro foi aclamado como imperador constitucional do Brasil. Só depois de sua abdicação, em 1831, é que o grito do Ipiranga começou a ecoar com força, transformando-se aos poucos no feriado nacional que hoje conhecemos. A própria construção da memória do grito do Ipiranga foi uma obra do século XIX, alimentada por imagens como a de Pedro Américo, que idealizou a cena heróica. O quadro, feito em 1888, um ano antes da queda definitiva da monarquia, representava uma visão romantizada e grandiosa, onde o monarca aparece como o herói da liberdade. Mas a realidade era mais humana, mais política, mais conflituosa. A independência do Brasil não foi obra de um dia, não foi apenas um grito. Foi resultado de décadas de transformações, conflitos e ideias. Foi gesto e processo. Foi espada e pena. Foi guerra e negociação. E no centro de tudo, um ideal. Não mais obedecer às cortes que já não representavam o que Portugal fora um dia. Foi uma independência conservadora? Talvez. Incompleta? Certamente. Mas foi, acima de tudo, o primeiro passo. E como todo nascimento, exigiu coragem, sangue e alma. Que este 7 de setembro nos inspire a conhecer, a refletir e a continuar construindo a pátria, que não é apenas um território herdado, mas uma escolha, uma construção diária, um chamado à responsabilidade, à gratidão e à esperança, para que sejamos, de fato, dignos de cantar com orgulho e verdade: já podeis da pátria, filhos, ver contente a mãe gentil. Que a sombra da cruz, sob a qual o Brasil nasceu, continue a cobrir esta terra de Santa Cruz com suas bênçãos. Eu conheço muitos jovens que enfrentam uma crise de identidade. Eles não sabem quem são, não sabem de onde vieram, não conhecem toda a sua história. Sonegar essa história a uma nação é um ato perverso. A história merece ser contada. Não se trata apenas de não esquecer de onde viemos. Trata-se de não esquecer para onde estamos indo. Esse documentário me trouxe orgulho de ser brasileira,
Eu assisti ao documentário A Última Cruzada várias vezes. Devo ter assistido essa série umas 10 vezes. Já assisti várias vezes e me emociono a cada vez que eu assisto. Assisti ele aproximadamente 4 vezes, quero assistir ele mais uma vez. Aprendi mais em 7 vídeos do que em toda uma carreira escolar de 12 anos. Em vez de desejar nascer nos Estados Unidos, ter orgulho de ter nascido no Brasil. A série transformou a minha relação com o Brasil para melhor. Então abriu muito a minha mente e criou também uma admiração pela família imperial. E fiquei impressionada com a qualidade do trabalho. A série Brasil, A Última Cruzada foi um divisor de águas na minha vida. Sim, o nosso país, o nosso Brasil tem uma história linda para contar. Tem sim grandes heróis, temos muitas histórias para nos orgulharmos. Fez reacender em mim o orgulho de ser brasileiro. Realmente é muito mais convincente, muito mais real, muito mais palpável. Nós temos berço. Nós temos origem, e uma origem gloriosa. Aquele sentimento de culto ao nosso passado, de orgulho ao passado brasileiro. Um amor e um orgulho ainda maiores de ser brasileira. Mudou a minha percepção do que é ser brasileiro. É uma reconciliação com o nosso passado, com os nossos antepassados. E agora eu posso dizer que eu tenho orgulho da minha história, eu tenho orgulho de ser brasileira. E hoje eu sinto orgulho de ser brasileira. Me fez perceber que o verdadeiro tesouro do Brasil são as pessoas. Eu queria muito agradecer ao Brasil Paralelo. Obrigada. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado, Brasil Paralelo. Muito obrigado, Brasil Paralelo. Muito obrigado pelo trabalho que vocês estão fazendo. Muito obrigada a vocês, Brasil Paralelo. Então eu queria agradecer ao Brasil Paralelo por me devolver a minha história. Obrigado.